Vamos começar? Vou pedir pro Jorge fazer uma oração pra gente. Alô? Jorge sou eu, né? Isso, fica na dúvida. Ainda bem que não é seu Jorge. Eu fiquei pensando quem é o Jorge na reunião. Eu falei, É piada antiga já. Vamos lá, vamos orar então. Grandioso Deus, obrigado por estarmos reunidos nesse momento para estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos por essa iniciativa, ó Deus, que tem nos aproximado e tem também trazido conteúdo espiritual, educacional, cristão para as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine o Ney para que ele possa transmitir, ó Deus, o Teu recado para nós nessa manhã. Possamos também, como alunos, como servos do Senhor, aprender, ó Deus, e aplicar em nossa vida esses conceitos, esses ensinamentos que estão sendo trazidos. Fica conosco, se com cada um de nós que está aqui, com aqueles também que não chegaram ainda nessa sala, que eles se sintam também despertados pelo Teu Espírito a buscar a Tua presença nesse momento tão singular que nós estamos vivendo. Fica conosco e dá-nos uma boa aula de estudo, Senhor. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se começar a travar, vocês me avisem, tá, pessoal? Então, vamos abrir no Salmo 81. E a gente vai fazer a leitura alternada. Eu começo e vocês continuam. Esse aqui é meio longuinho, a gente vai fazer a leitura dele toda. Então já abram aí a Bíblia, a gente fazer. Então, Salmo 81. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclame ao Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril e a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os meus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exaltar-me, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus vergonha, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encharei. Meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abaterei o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade, e eu saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Tá todo mundo vendo a apresentação, bonitinha? Sim, sim. Ok. Tem slide, hein? Vamos lá.
a gente entrar no Salmo, a gente vê uma coisa que já salta aos olhos. A maioria dos Salmos tem um títulozinho, né, em cima. Alguns explicam a ocasião do Salmo, alguns explicam quem foi o autor. Esse aqui diz que foi Asaf. Asaf, ele foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos do Senhor no templo. E ele continuou liderando os louvores até quando Salomão fez o templo dele. E ele sempre ficou como responsável, como o conselheiro do coral, por assim dizer. E Asaf tem 12 salmos. E a maior teoria que a gente tem é que esses 12 salmos, eles são uma cantata. A gente tem o Salmo 50 separado, a gente tem uma quebra, e depois do 73 até o 83, tem tudo, são todos dele. Então a grande teoria é que é uma cantata, ou que foi ele que fez, ou que fizeram em homenagem a ele. E Asaf, ele ficou na Bíblia como alguém totalmente inspirado por Deus. Os salmos são, talvez não, com certeza, os melhores cânticos, né? Totalmente inspirados pela palavra. E Asaf foi alguém que teve o Espírito Santo agindo na vida dele. E ele é tido como o maior poeta da história de Israel. A maioria dos salmos dele falam da história que o povo viveu. Assim como Paulo vai dizer, a nossa fé não é vã. A nossa fé, ela é baseada em fatos históricos. A libertação do Egito aconteceu. O cativeiro babilônico aconteceu. O cativeiro romano, a ressurreição, são fatos históricos. A nossa fé não é baseada em pura lenda, em devaneios. São fatos históricos. A fé cristã, o Keller vai falar que é, digamos que a coisa mais coesa, mais concisa e mais consistente que existe. A gente não é baseado em história da carochinha. E aí, a gente tem outras coisas. A gente tem que fala que é... Na NVT vai falar que é para ser acompanhado com instrumento de cordas. Alguns vai falar segundo Gidite, alguns segundo a melodia de Lagares. Mas o que é? Até hoje ninguém sabe ao certo, tanto que a gente vê essas traduções bem variadas. Mas a ideia, o termo original é Gidite, que seria ou uma melodia que veio lá de Gate, lá dos filisteus, de onde veio o herói Golias, ou é um instrumento musical de cordas, que é parecido com alaúde, que está aqui na tela do bardo aqui. Que é as coisas bem medieval que a gente lembra, quem assiste algumas séries medievais vai pegar referência, como se fosse um violãozinho e tudo mais. Ou seja, salmos, eles eram feitos para serem orações e para serem cantados. Mas tá, o que isso tem a ver, né? Esse salmo pode ser separado em duas grandes partes. Uma oração pelo livramento, que a gente vai ter algumas instruções que ele vai passar. E esse salmo tem duas instruções para o povo. Mas o grande tema desse salmo é o deserto. E a libertação de Deus do deserto. E a gente tem a questão da alegria e da obediência, que o Arival vai trazer. O principal ponto desse salmo é o deserto. A gente vive num grande deserto. Hebreus vai falar, principalmente no capítulo 3 ou 4, ele vai nos chamar para o deserto. Vai nos chamar à memória que a gente vive constantemente no deserto. Nossa vida é um grande deserto. A gente vive num mundo com pandemia, uma violência muito grande, uma pobreza muito grande. Os casos de violência doméstica triplicaram na pandemia, divórcios duplicaram na pandemia. Em Sorocaba, eu lembro que estava assistindo um negócio da TV Tem, que no ano inteiro, teve um cartório que registrou, no ano inteiro, 2019, ele registrou 55, 56 divórcios. No ano inteiro,
em Sorocaba, uma cidade bem grande. Durante esses 4 meses de pandemia, esse mesmo cartório registrou 70 divórcios. Ou seja, a gente está muito perto do que a gente imagina. E a vida é um grande deserto. A gente vive no exílio. Desde quando a gente se ensimesmou e criou um período achando que a gente era autônomo, a gente foi jogado no deserto. Então, a gente vive em eras de pandemia. O pastor Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra, vai falar no BTcast, então ouça o BTcast, que é muito bom, vai falar o seguinte: a gente vive em mundos de pandemias, em que cada núcleo da sociedade, da realidade, está vivendo sua própria pandemia, que é total. A gente tem a pandemia da pobreza, da crise de identidade, do desemprego, da corrupção moral, onde todo tempo alguém está vivendo uma crise que leva à morte. Estamos sempre cercados de pandemia. A vida, ela é pandêmica. Eu não estou falando isso aqui para minimizar a Covid, muito pelo contrário, mas é para mostrar que ela veio para somar os problemas que a gente tem. Ela veio para aumentar. Mas a grande ideia é que ela está mostrando como que a gente já sempre viveu em pandemia, como o Paulo Júnior vai falar, e isso só mostrou, só catalisou, só potencializou essa realidade que a gente vive. O deserto. O princípio desse salmo, ele é mostrar a necessidade de louvar a Deus pelas bênçãos no deserto. Eu perei, Ednei, você que tá falando até agora. A gente vive no deserto, tá morrendo um monte de gente. A gente tá aí com 85 mil, alguma coisa. A gente tá divórcio explodindo, mulher morrendo, marido matando mulher, e aí? Mas a gente vê bênçãos de Deus no deserto. O princípio desse salmo é mostrar a necessidade de louvar a Deus por essas bênçãos. O deserto, ele é necessário para o crescimento da nossa fé. A nossa fé não cresce se não passar pelo deserto. As crises de fé, elas são totalmente separatistas. Ou você, o carro de ouro está passando aqui agora, ou você perde de vez a fé, ou você se fortalece. Você só vai fortalecer se você passar pelo deserto. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Viver uma vidinha mansa nunca vai ajudar. E a gente vê como que o deserto é tão importante, que a gente vê que a maioria dos milagres de Deus acontece no deserto. O maná, a água da rocha, a libertação, Elias encontra com Deus no deserto. Deus, ele usa o deserto de uma maneira enfática para falar com a gente. E esse é o principal cenário. Cadê o... meu laser? Ah, tem aqui, ó. Esse é o principal deserto que Israel passou. Deserto do Sinai. E mais uma vez, e esse aqui é uma foto recente do deserto. Vocês verem que é negócio bravo. E o deserto é necessário pra gente. O Tim Keller, ele é pastor da Redeemer Presbyterian Church, ele vai falar no sermão dele a seguinte ideia: que o deserto é o principal lugar onde você pode encontrar com Deus. Mais uma vez, Moisés via Deus face a face no deserto. Elias via Deus no deserto. João Batista nos chama ao deserto para arrependimento. Jesus, quando vai orar, a maioria das vezes que ele vai orar, ele vai para o deserto. Então, é o principal lugar. O C.S. Lewis, né, o arminiano que todo calvinista gosta, vai falar o seguinte: nessa mesma ideia, no livro dele, Problema do Sofrimento, vai seguir essa mesma ideia de que o deserto é onde Deus se encontra com a gente. Vai falar que Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa, sussurra por meio da nossa consciência, mas ele grita por meio do sofrimento.
É a famosa frase dele: o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É no deserto que Deus fala claramente com a gente, que ele se expressa claramente. Por isso, mais uma vez, é necessário o deserto. Aí o Salmo vai falar. A gente vê que as maravilhas de Deus no deserto, no correr do Salmo. E vai falar, vai dar uma instrução pra gente. Esse Salmo nos dá duas instruções. Essa aqui vai ser a primeira. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem. Façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa. Aclamem ao Deus de Jacó. A palavra aqui é literalmente gritar. E é um grito de alegria. A gente vê que é uma resposta do povo a uma ação criativa, ao libertador de Deus. A gente vê Jó gritando, a gente vê no Salmo 47, Salmo 95, a gente vê Isaías. Gritar é um grito de triunfo, que a pessoa fica tão contente e tão aliviada pela elevação de Deus, que isso não cabe dentro dela e se externaliza. Externaliza no sentido de gritar mesmo, de clamar, gritar de alegria. Aí vai falar outra aqui. Cantem louvores ou salmodiai. Depende da tradução que vocês têm. A ideia aqui é tocar com música mesmo. Pegar um instrumento, pegar um violão, pegar uma bateria, pegar um pandeiro, uma viola. E agradecer a Deus pelo que ele fez. Agradecer a Deus, louvar a Deus. Mesmo que você esteja no deserto. Agradecer a Deus quando tá tudo bem, quando você está sossegado. Tranquilo. Mas a palavra é enfática. Independente da situação, Paulo vai dizer isso muito bem. Sede sempre alegres. E Paulo falava isso na cadeia. E a gente tá dentro de casa com a internet e tá reclamando. E é justamente então, a gente vê que uma das marcas da igreja, ela é musical. O homem, ele é musical. Né? O Peter Leithard, ele é um pastor da Igreja Ortodoxa Presbiteriana. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Tem a ideia que o homem, que o próprio artigo vai dizer, né? É o homem musical. Deus nos cria para fazer música. A gente vê que desde Crônicas, o livro de Crônicas, ele vai centralizar a genealogia do povo hebreu nos cantores. Remã, Cloate, depois tem o Asaf, o Etan. Ou seja, a gente vê que Crônicas, o cronista, ele fica muito preocupado em mostrar que a gente é um ser cantante, um ser musical. Né? Ou seja, Deus criou Adão para que ele pudesse produzir cantores. Deus fez o homem para que o homem pudesse fazer música. Olha que interessante a ideia dele. Ele justamente vai de encontro com esse salmo, vai ao encontro desse salmo. O homem é um ser musical. Ou seja, dizer então que Deus criou Adão para fazer música, para fazer músicos, é dizer que ele nos criou como cantores sacerdotais, como músicos reais da realeza e cantores proféticos, extasiados. Ou seja, Deus nos criou para fazer música e para sermos formados pela música que fazemos. O Zé Bruno, é do Instagram, o cara é fenomenal. O pessoal do Invisible College. O Zé Bruno vai falar o seguinte, que principalmente para o pessoal da música, vocês têm que fazer teologia. Vocês têm que ter uma teologia séria. Porque a teologia do povo, ela é muito mais influenciada, muito mais formada pela música que eles cantam no louvor, do que pelos livros que eles leem. E a gente vê como que isso reflete na vida do povo. A gente vê as músicas gospel, que é um termo que eu acho ridículo,
mas a gente vê como que catalisa o suprassumo da heresia, o suprassumo do humanismo. Músicas de vitória, porque eu sou top, não sei o quê, blá, 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 blá. Só externaliza a teologia ruim. E gente que tem pouquíssimo contato com a igreja, ou gente que tá chegando na fé agora, escuta essas músicas e é totalmente influenciado pela teologia dessas músicas. Por quê? Nós somos seres cantantes. Nós somos seres feitos para tocar música. Tem também outra ideia, que é o seguinte. Você vai falar para louvar ele em qualquer tempo, em qualquer momento, e até em tempos específicos. Vai falar, a lua nova e na lua cheia. Toque a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa. Qual que é a ideia? Aqui é ilustrar, vai ficar bem ruimzinho de vocês verem. Mas esse aqui é o calendário litúrgico israelita. O início do mês, em Israel, início do mês do calendário hebreu, ele é lunar. Então, o mês começa na lua nova. Então, a primeira coisa a gente vê, e eles têm uma festa, assim, todo começo do mês. Festa, a gente fala, não é aquele negócio, mas louvar, porque Deus nos deu a oportunidade de ter mais um mês aqui. E muito bom isso. Isso é importante. A gente acorda de manhã com amor e não agradece a Deus por mais um dia, por mais um mês. Malemar por mais um ano. Aí fica, come um pavezinho e tá, acho que tá tudo bem. Deus dá mais um ano pra você. Olha aqui. E a gente não tá nem aí. E a ideia também vai falar, louvar Deus na lua nova e na lua cheia. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui diz que é o início do ano sagrado, início do ano litúrgico, do ano civil. O ano civil começa no nosso setembro, que é o Rosh Hashanah, que o pessoal chama, que é o ano novo deles. E nós temos 3 festas. Nós temos o ano novo, o dia do perdão e a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é justamente feita na lua cheia desse mês. Então a gente começa a entender um pouco mais o contexto, o que o salmista quer dizer com a nova lua cheia, cantai, samudiai. A gente começa a ter um pouco mais de clareza. Isso é uma ordenança do Senhor. Samudiai, tocai a trombeta, pois assim exigem os estatutos de Israel. É um decreto do Deus de Jacó. E a gente tem uma ideia que, assim, que quanto mais santa a pessoa é, quanto mais espiritual ela é, mais carrancuda ela vai ser, né? Mais seriona, sem falar nada. A ideia do Antigo Testamento é totalmente contrário. Principalmente Salmo, a gente vê totalmente contrário. Tem que cantar, tem que ser alegre, tem que pular. Tá? E isso aqui não é um pezinho no fogo, não. Até que, às vezes eu acho que eu tenho. A Bia tem mais que eu. Mas a ideia é totalmente essa. É para cantar, é para louvar, é para pular, para agradecer. Expressar essa espiritualidade. Só retomando, a fé dos tabernáculos, ela serve para lembrar o povo de Deus vivia no deserto. E olha que interessante. O salmo principal, o foco do salmo é o deserto, é a convocação ao deserto. E a festa dos tabernáculos, a gente vê em Levíticos 23, que ela é uma festa específica para lembrar que o povo vivia no deserto. Né? E aí, como eu estava falando, a gente acha que quem está muito espiritual não pula, não canta, não dança. A gente grita quando o time ganha, né? Eu, no caso, desde 2005, não faço isso. A gente dança várias coisas. Aí você vai pro culto, parece que você vai pra um velório. Você vai pro culto com a cara fechada, não faz sentido. A gente vê totalmente o oposto disso.
Luiz Saião, ele vai fazendo um comentário dele do Rota 66, que ele vai defender a ideia que a gente é muito influenciado, principalmente pelo platonismo. A civilização ocidental, ela foi criada na base da filosofia grega. Influenciado pelo platonismo, a gente imagina que a celebração feita a Deus deve ser algo afastado de uma expressão mais efusiva da fé, uma expressão mais alegre. Isso aí vai falar o seguinte, que ao contrário do que muitos imaginam, uma espiritualidade verdadeira não é marcada por severidade e espírito carrancudo, mas um dos sinais da espiritualidade verdadeira é a alegria, uma das manifestações do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais perto de Deus a pessoa está, mais alegre ela é. Não o contrário. Ele vai dizer, né, que isso aqui é um preceito de Israel, então aqui a gente vai vendo um mandamento de Deus. A gente, como eu falei, tem 2 mandamentos aqui. O primeiro é esse, louvar a Deus nas ocasiões, louvar a Deus independente da situação, né, que é preceito para Israel. A NA vai trazer assim, como preceito, como estatuto, como uma lei. Ou seja, adorar a Deus não é uma opção, é preceito, é ordenança. Então não é opção adorar a Deus quando você está bem e quando você está mal. Não tem essa opção. Esse é adorar. Ele vai falar no versículo 5 que ordenou ali para Israel, quando atacou o Egito, para nos libertar. Ouviu uma voz desconhecida dizer, né? Franz Delitzsch, pois me ajudem aí. Foi luterano, ele tem um comentário que eu uso ele bastante, que é o comentário do Old Testament. E ele, o autor Arival vai usar essa frase da revista, vai falar o seguinte, que a língua do Deus desconhecido era uma língua de um Deus conhecido e ao mesmo tempo desconhecido, que Israel ouviu no Sinai. Deus, na verdade, agora se revela a Israel de uma maneira nova, não somente como redentor e salvador do seu povo da escravidão egípcia, mas também como um rei, dando aos israelitas uma lei que os unia como povo e que foi a base de sua existência nacional. A gente vê como que Deus vai se manifestando. Não era desconhecido, mas a forma que ele se revelou agora é nova. E vai se revelar de uma forma totalmente nova, 1.500 anos depois. Continuando, agora removerei o peso dos seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas, ou dos cestos. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Aqui, é Deus que está falando para o povo agora. Asaf, nessa epifania que ele tem, agora ele traz a palavra de Deus para o povo. Removerei o peso dos seus ombros. Aqui Deus começa a rememorar o que ele já tinha feito para os israelitas. Ele tirou obrigações, ele tirou a escravidão dos israelitas, e aqui ele vai rememorando isso. E é uma lembrança vívida, em vez de falar que vocês estavam oprimidos, e eu cheguei aqui para nos trazer redenção, algo um pouco mais metafórico, algo um pouco mais longe da realidade, aí usa uma expressão muito vívida. Ele menciona ombros, mãos, pesos e cestos, né? Ou as tarefas pesadas. Ou seja, a julgar pelo modelo do Salmo, é bom relembrar as respostas de Deus com certa nitidez e detalhe. A gente sempre fica, não, porque Deus mudou minha vida. Encontrei Jesus mudou minha vida. Deus fez maravilhas para mim. O quê que ele fez? Muita gente muito vago. Não, porque ele mudou minha vida. Morre eu sou. Não, a gente vê como que o Salmo ele vai trazendo a ideia de detalhar. Pô, você não sabe o que ele fez? Não sabe contar o que ele fez. Então, detalhe. Detalhando o que aconteceu com você, o que aconteceu com o seu povo. E o mais interessante é como que o povo é abordado aqui. Embora a geração de Israel seja muito posterior, a gente calcula que o Êxodo, Asaf, ele está no reinado de Davi.
reinado de Davi aconteceu no ano 1000 a.C., mais ou menos na época do bronze. E o êxodo aconteceu em 1500, 1600. E é muito bom que essa geração ela é considerada como sendo a mesma, sendo parte da mesma comunidade dos tempos do êxodo. Vocês clamaram a mim, sua aflição, e eu os salvei. Então, você vai levantando um padrão para a gente começar a entender que a Bíblia fala especificamente aquele povo e para todo o povo. O contexto histórico tem um contexto histórico, mas tem um contexto escatológico, algo que vai se falar para todas as pessoas que vierem ali. Ele vai dizer que da nuvem lhes respondi, nuvem de tempestade, pus vocês à prova. Né? O povo, Calvino vai falar que o povo ele sempre tinha ouvido de Deus de maneira secreta, maravilhosa. Enquanto que, ao mesmo tempo, os israelitas eles podiam ver Deus nesses manifestações da natureza. Não era face a face visível, mas o trovão era uma evidente indicação da presença de Deus no meio do povo. Então a gente começa a ver, ter essa ideia. Deus termina de fazer a libertação que ele trouxe no deserto. Vai falar que colocou o povo à prova em Meribá. A gente lembra do episódio de Meribá. Vou falar mais pra frente para vocês. Então aqui Deus termina de falar o que ele fez no deserto, o que ele fez pro povo. Já deu o primeiro estatuto lá na frente, que é cantai, se alegrar em mim. E agora, ele vai dar outro estatuto, que é, ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e encherei de coisas boas. Né? Grande parte da história de Israel é uma história de Deus libertando o povo. Uma história de Deus dando satisfação para o povo. Dando satisfação não no sentido da resposta ao povo, mas colocando maravilhas no povo. Aqui a gente vê alguns ecos do Shema, que é o grande mandamento, né? Ouça Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é o único. Ama Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Né? Cristo vai falar quais são, quando pergunta quais são os principais mandamentos, né? Cristo responde: amará a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a gente vê digamos, esse eco dessa oração e vê os 10 mandamentos aqui. Então, a exigência, uma das instruções que Deus nos vai dar é justamente não ter ídolos, não ter nada além dele. Por quê? Porque foi Deus que tirou eles da terra do Egito. Porque foi Deus que, se eles abrirem a boca, vai encher de coisas boas. E essa aqui a gente vê como que é... Todas as vezes que Deus ele satisfazia o povo procurava satisfação em outra coisa. Quando não tinha chuva, iam para Baal. Quando tinha um inimigo forte, um inimigo tecnologicamente superior, como eram os filisteus já estavam na idade do ferro, na idade do bronze. Israel estava na idade do ferro. Quando a gente tinha isso, quando se preocupava com a superioridade tecnológica e numérica dos filisteus, agora a gente quer um rei. Todas as vezes que eles tinham algumas dificuldades, eles buscavam em outra coisa. Eles continuavam se esquecendo que Deus podia suprir todas as suas necessidades. O autor traz o Matthew Henry, ele é um puritano, ele tem um comentário bíblico, que é pela CPAD, pela Assembleia de Deus. Ele vai falar o seguinte: é o suficiente em Deus para encher nossos tesouros, para reabastecer todas as almas famintas,
suprir todas as nossas necessidades, responder a todos os nossos desejos e para nos fazer completamente felizes. A satisfação plena se encontra em Deus. Por isso, a gente não pode ter nenhum outro Deus. A gente vê essa cena do bezerro, a gente vê o povo aqui, tá, todo... Nossa, esse povo é muito louco, olha que Deus acabou de fazer, o povo tá aqui, né, em volta do ídolo. A gente acha que a gente vai estar aqui, ó. Vai estar com Moisés, com Josué, tá, no alto do monte, mas no fundo a gente tá aqui, ó. Tudo isso aqui é a gente. Porque qualquer coisinha que nos acontece, a gente já vai correndo pro nosso bezerro. Qualquer coisinha que acontece. Qualquer vez que a gente vê Deus indo embora, a gente já vai correr para outra coisa. Né? E aí, Deus vai falar. E deu essas duas instruções. Não terás outro Deus, não terás outro ídolo. E clame a Deus diante de todas as circunstâncias. Vai continuar falando que, meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus próprios desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Deus acabou de tirar o povo do Egito, acabaram de trazer maravilhas. 40 dias que Moisés some, os caras já aparecem aqui. Que pior ainda, Arão tem a pachorra de falar: eu coloquei ouro no fogo e apareceu esse bezerro. A verdade é, a gente não é diferente. Quando alguém acusa a gente sempre tem que escapar, sempre tenta, não. É porque eu fiz isso porque eu tava tentando proteger minha família, eu tava tentando fazer o quê, tal. Quando a gente fala isso, a gente tá falando exatamente o que Arão fez. Eu coloquei o ouro no fogo e apareceu um bezerro. Não é culpa minha. Eu só taquei lá e apareceu esse aí. Não é culpa minha. E o povo de Israel responde sempre com desobediência. Não escutar ou não se atentar revela uma desobediência consciente e ativa. Desobediência é o começo da apostasia, é o começo de você deixar de acreditar em Deus. Thomas Adams, conhecido como Shakespeare dos puritanos, vai falar o seguinte: se você quer fugir de Deus, o diabo emprestará tantas esporas como o cavalo. É você fazer assim que ele tá lá. Tá te esperando. O malvado tá lá. E aí Deus vai falar que eu os entreguei aos seus próprios desejos. Spurgeon vai dizer que não tem nenhuma punição mais justa e mais severa do que isso. Melhor seria ser entregue aos leões do que a luxúria nos nossos corações. A gente sempre tem aquela ideia da justiça de Deus como algo escatológico. No sentido que, não, o pecado, você roubou, você não se arrependeu, e lá pra frente você vai ter a justiça. A justiça de Deus começa agora. A partir do momento, e você já tá pecando, você já tá entregue a você mesmo. Já começou a justiça. É uma justiça severa, uma justiça cruel, triste. O pecado já é a justiça de Deus. Né? A gente vê muita aquela famosa pessoa que a gente tá falando, ou nosso filho, alguma gente que a gente gosta muito. Você fala aqui, cara, sabe o que eu vou fazer? Fica à vontade, faz o que você quiser. Isso é muito triste. Isso é muito... Porque você vai deixar a pessoa fazer, e é muito estranho. Muito difícil. E quando a gente fala assim, cara, faz o que você quer, se vira, a gente já tá entregando a ele. Já tá entregando a ele mesmo. E é algo pesado isso. Então, e aí, Deus vai falar: se meu povo me escutasse, quem me dera Israel andasse em meus caminhos, então derrotaria seus inimigos sem demora, minhas mãos cairiam
sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo de melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. E os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Ah, se o povo me escutasse, se o povo me ouvisse. Ouvir aqui é ouvir com atenção, é compreender. Não é apenas algo físico das orelhas captar as ondas sonoras produzidas. Não. É algo mais profundo que isso. É compreender. Quando, lá na Babilônia, a gente vê quando o pessoal está fazendo a torre, o que Deus faz? Deus dá a diversidade de línguas para que o povo não conseguisse compreender um ao outro. Salomão, quando vai pedir para Deus sabedoria, vai falar o seguinte, que desejava um coração de discernimento e compreensão. É a mesma palavra usada aqui para escutar, para ouvir. E interessante que a palavra sábio, em hebraico, ela vem da mesma raiz da palavra ouvir. Sábio é quem ouve. Sábio é quem escuta, quem compreende. Ah, se Israel me compreendesse. Ah, se ele me compreendesse, eu derrotaria os inimigos dele sem demora. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Ah, se Israel me compreendesse. Nessa última frase, vocês alimentaria com trigo da melhor qualidade e saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Mais uma vez citando Tim Keller, ele vai falar que os momentos mais difíceis e mais sofridos vão produzir um crescimento espiritual e a doçura da comunhão com Deus. Logo, Deus muda o deserto para ser habitável. A principal característica do deserto, a audiografia, é a falta de vida, a falta de produzir vida. É inabitável. Então, o pessoal que lê esse salmo tem uma ideia de, é porque Deus vai satisfazer os meus desejos, blá, 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 blá. A verdade é que Deus ele vai transformar esse lugar inabitável para um lugar habitável. Só se a gente cumprir com a instrução que ele nos dá. Cantar louvores e não ter outro Deus. É muito bem explícito isso. Ah, se meu povo me escutasse. Se meu povo me escutasse. Mas aí a gente tem um problema. A gente está no deserto, a gente está no sofrimento, a gente está na... Porque, pô, Madinei, eu não... Cara, eu não fiz nada disso. Eu estava no deserto, estava sofrendo, eu não cantei louvores a Deus, eu tive outros deuses, eu tive ídolo, o maior ídolo eu mesmo. E aí? Então eu não vou receber as bênçãos de Deus? Porque isso é condicional, isso é muito condicional. Se você fizer isso. Se você não fizer, você não vai ter. Então, pô, não vou ter, cara. E agora? Eu tenho duas notícias, então, para terminar essa aula. Eu tenho uma boa notícia e eu tenho a boa notícia. A boa notícia, que é um segredinho. Ninguém passa no teste do deserto. Ninguém passou. Ninguém passa. Não é só você que não passa. Ninguém passa. Mas e aí? Se ninguém passa, aí que vem a boa notícia. Jesus passou pra gente. Jesus passou como nosso substituto. Eu queria que alguém abrisse lá em Êxodo 17, do 3, e lesse do 3 até o 7. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito
para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel. Opa, é isso mesmo, né? Uhum. Porque tentaram o Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Como eu disse, primeira coisa, ninguém passa no teste do deserto. Não é só você que não passa. Não é só eu que não passo. Ninguém passa. Ninguém. E Jesus passou pra gente. Pô, mas piora, Dinei. Eu não sou como Jesus. Bem, mas Jesus não passou como exemplo pra gente. Jesus passou como substituto nosso. E esse é o princípio disso. Tem que a gente vai ler lá no Salmo, que vai falar: Vocês clamaram a mim e sua aflição, e eu salvei. Da nuvem de tempestade, lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Nós temos um deserto, nós temos uma rocha, e nós temos um mel que sai da rocha. A rocha não é nem nomeada, mas a gente tá lá, Meribá. Uma vez que Jesus passou pelo teste da rocha, Jesus passou pelo teste do deserto, passou como nosso substituto. A gente acabou de ler, o povo tava lá reclamando. Deus fala: pega o teu cajado e fere a rocha. E Moisés fica chocado com isso. Pô, mas a gente tava reclamando. A gente não passou no teste do deserto e o Senhor tá dando água pra gente. Como? Moisés não entende, fica chocado. Porque a água saiu mesmo eles não passando no teste. Mas Deus não revelou isso a Moisés. Deus revelou isso ao Paulo. Porque Paulo vai falar o seguinte: 1500 anos depois ele vai chamar esse fariseu, vai dar uma compreensão, e ele vai falar o seguinte, né, 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E a rocha era Cristo. A ideia, a gente vê, bate na rocha e vai ser água. O cordão de Moisés, o bordão dele, o cajado, ele servia principalmente para quê? Para trazer justiça. Deus vai falar uma coisa muito específica. Leva contigo, irmão, o bordão, com que feriste o rio e vai. Com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Tem uma outra interpretação, que estarei diante de ti, na rocha. Porque eu sou a rocha. Eu serei a rocha. E o teu cajado, que representa a ira, a minha ira, vai ferir a rocha. Dessa rocha vai ser água. Na cruz, o cajado da ira de Deus feriu Cristo. Feriu a rocha de Cristo, saiu sangue e água. A fonte de vida eterna. Algo que nunca vai acabar. Algo que sacia todas as nossas necessidades. O mel que vai ser da rocha. Porque a rocha é Cristo. Mesmo se você não louvar a Deus, mesmo se você não passar pelo teste do deserto, que você não vai passar, alguém passou por você no seu lugar. É o substituto. É por isso que a gente pode, tranquilamente, uma vez que já passaram por nós nesse teste, a gente pode cantar esse salmo, louvar a Deus e confiar que Ele é o único que é capaz de nos salvar. Não tem nenhum outro Deus além dele. Esse é o princípio do salmo. O deserto é necessário. O deserto é o lugar que a gente cresce. A gente cresce por quê? Porque passaram pra gente no teste. Então a gente sai do deserto revigorado, sai do deserto confiante, cantando, louvando, agradecendo,
porque a gente não era capaz de passar nesse teste, mas passaram pra gente. Cristo passou pra gente. A gente lembra bem disso nesses tempos de pandemias. Vai ser difícil, daqui pra frente vai ser muito pior. E a gente não vai reclamar, vai acabar tendo algum ídolo, mas quando a gente entende que passaram pra gente no teste, a gente pode louvar a Deus com toda a confiança. Amém? Amém, Ney. Obrigado, irmão. Vamos fazer uma oração, pai? Aí nós ficamos livres para trocar ideia. Vou lá. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado por esses momentos. Obrigado pelo avanço tecnológico, tanto na área da comunicação, que o Senhor nos dá o privilégio de poder nos reunir um com o outro virtualmente, quanto na área da saúde, Pai. Obrigado, pois aprova o Senhor nos dar sabedoria, aprova o Senhor escutar, o Senhor compreender o Senhor. E aprova o Senhor nos dar graça, aprova o Senhor nos dar um substituto, que a gente não passe no teste de deserto, mas passaram pela gente. E a gente fica muito grato por isso. A gente compreende isso. Quando a gente compreende isso, a gente pode louvar o Senhor, a gente pode cantar louvores com toda alegria. Obrigado, Pai. Que o Senhor derrama o Teu Espírito, que o Senhor derrama a Tua graça, para que a gente comece a compreender, ó Deus, de maneira humilhada, que o Senhor é grandioso, e não nós. Agradecemos, ó Pai, por esse dia, agradecemos por o Senhor ter feito nós até aqui. Que o Senhor continue, ó Pai, assim como o grande santo orou uma vez, nos dando o coração agradecido. Isso que eu peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna. Amém. Amém.